A palavra de Deus de hoje, Isaías capítulo 26, versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quando a palavra fala rocha eterna, está falando de uma rocha que nunca tem fim. Quem é essa rocha? Jesus Cristo é essa rocha. Amados, você veja que só aqui nessa pequena passagem bíblica, a palavra cita 3 vezes o Senhor Jesus. Confie nele. Ele é rocha eterna, ele é bênção, ele é proteção, ele é cuidado, ele nos ama de uma maneira inexplicável. Você já pensou imagine agora, se nós fôssemos como os hindus, como o pessoal da Índia, que foca a sua fé em adorar pessoas, deuses que não existem, em venerar vacas, macacos. Meu Deus, as pessoas tentam encontrar paz onde ela não existe. Elas buscam alguma forma para satisfazer o seu coração onde não existe isso. E você buscar onde não existe significa vazio, significa que você não encontrará porque não existe. Essas pessoas que vivem acreditando, os budistas, os confucionistas, as pessoas que têm outras crenças, as crenças delas são tão fragilizadas, são tão fracas, e elas são tão perturbadas que não conseguem encontrar paz no meio disso tudo. Veneram um boi também. Olha, é uma coisa assim que a mente humana, o ser humano precisa de alguém para crer, porque ele é um ser que tem uma carência muito grande. E não existe nenhuma outra crença que lhe leve a ter paz a não ser Jesus Cristo. Porque eles imaginam muitos deuses, são tantos, são milhares, e vivem numa completa infelicidade. Se você pegar aqui Romanos, logo no seu capítulo 1, você vai ver a palavra de Deus, que é uma palavra santa, completa, chamando a atenção para a crença, falando do abandono do ser humano quando ele se ampara nele mesmo. Romanos 1, a partir do versículo 18, está dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Quer dizer, segura a verdade e deixa triunfar a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta porque ele manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Às vezes você vê muitas pessoas
adorando seres humanos, adorando animais, adorando pessoas que têm um pensamento tão louco. Você vê esses homens e essas mulheres que andam dizendo que são Cristo, e tem um monte de gente seguindo eles. Eu sou Jesus, eu voltei. E ainda encontra muitas pessoas que creem neles e se tornam seus discípulos. Por falta de quê? Conhecimento da palavra. Eu não sei se vocês sabem que hoje existe na terra, deixa eu botar aqui, falsos cristos. Falsos cristos, homens, tem um até que está preso na Rússia. Está preso na Rússia porque o governo russo prendeu ele lá, com medo de ele levar as pessoas ao suicídio. Tem vários, irmãos, vou mostrar aqui para vocês alguns. Isso aqui é um alerta, as pessoas estão venerando essas pessoas. Quando Jesus avisou que no fim dos tempos haveria muitos falsos cristos. Pessoas que viriam dizendo que é Jesus. E muitas pessoas estão seguindo a eles. E eu fico, meu Deus, essas pessoas não têm nenhum conhecimento bíblico, nenhum, sabe o que é nenhum? Zero. São pessoas tapadas, mentes fechadas. E essas pessoas estão seguindo esses falsos cristos. E o tempo agora é tempo da igreja se levantar e pregar a verdade e mostrar para as pessoas o engano que elas estão sendo levadas. Olha aí, olha. Esse aqui é brasileiro, um velho, louco, desvairado, dizendo que é Jesus, a reencarnação do Filho de Deus. Olha esse outro. Está vendo a quantidade de pessoas tocando dele, querendo tocar nele? As pessoas levadas pelas suas carências a um completo engano. Oh, meus irmãos, isso dá uma tristeza tão grande na alma. Dá uma tristeza tão grande na alma de ver tantas pessoas acreditando nesses falsos profetas. Antigamente, quando o povo de Deus estava no Egito, eles adoravam Baal, Azerá, Dagon, Ion e outros deuses mais. E Deus os castigou severamente para abrir os olhos do povo dele. E aí nos dias atuais vocês veem a coisa pior. E aí o que é que você pensa aí? O que é que você imagina aí? Sinais da volta de Jesus Cristo, que ele disse que no fim dos tempos isso ia acontecer. Então hoje, o crente precisa ser mais vigilante do que nunca. Exatamente, Maria Paixão, como fica o coração do nosso Deus. Você tem que ter cuidado com o que está ouvindo, com o que estão falando ao seu coração. Quem tem a chave do seu coração é Deus, te entregue para Ele.
e diga: Senhor, me revele tudo, me mostre tudo. Não quero ser enganado, não quero ser levado pelas emoções, contratando atores, atrizes para fingir milagres, e as pessoas sendo enganadas e achando que está tudo certo. Não, não está certo, está errado. Nós temos que ter conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento da palavra, se alguém pregar alguma coisa para você, você já sabe se está com Deus ou não, se vem de Deus ou não. Porque a palavra de Deus diz: provai os espíritos. Hoje estão abrindo igreja como quem abre um comércio e botando ali enganadores como um bom vendedor que engana seus clientes para enganar as pessoas e levá-las ao erro. E nós crentes, nós somos pregadores da verdade e precisamos pregar a verdade. As pessoas, pelas suas carências, pelas suas necessidades, pelos seus medos, elas estão sendo levadas por qualquer vento, mas porque não está na rocha. Quem está na rocha, ninguém leva por qualquer vento. Quem está ouvindo a voz de Jesus, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele disse: me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Hoje você prega a palavra de Deus e não tem como pregar a palavra sem estar pregando uma palavra de exortação para abrir os olhos do povo para saber o que está vendo. O que é que você está vendo? O que é que você está assistindo? O que é que você está acreditando? As pessoas depositando a sua confiança em falsos cristos, em falsos profetas. Quando você escuta um homem desse que eu mostrei aí, ele dizendo que é Jesus e você acredita nele, você está acreditando no demônio, porque esses homens aí são manifestação do diabo. Aquele que vier dizendo que é Jesus, ele está vindo em nome de Satanás. Satanás, ele trabalha confundindo a mente. E nós precisamos estarmos alertas para isso. Exatamente, Josidete. O crente tem que ler a palavra. Meu povo foi destruído por lhe faltou conhecimento. Jairo Ferreira, verdade. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quem tem a palavra, ninguém engana ele. Não engana. O Espírito de engano não engana o Espírito Santo. E nós estamos vendo muita gente sofrendo porque busca nessas coisas o amparo de Deus e não encontra, porque Deus não está nesse negócio. Se você procurar alguém que não está naquele lugar, você não vai encontrar. Como é que você vai encontrar Deus nas igrejas de engano, nos falsos profetas, no falso Cristo? Você não vai encontrar. E nós temos que ser espertos para não nos deixar ser levados por essas ondas de enganos, que são ondas que quer nos levar, nos arrebatar, nos jogar para qualquer canto. Não deixe, irmãos. Não custa nada você ser desconfiado. Daniela Machado colocou: quem tem conhecimento da palavra não será confundido. Exatamente. Exatamente. Você já vai entender, isso não é de Deus. E vou dizer mais. Pastores, pregadores como eu e outros, muitos outros que estão falando a verdade, são tremendamente atacados. Porque você está pregando a verdade, está desmanchando o circo que eles estão armando para botar o povo dentro. Estão desmanchando. Quando a gente abre os olhos do povo, a gente está prevenindo o povo para não cair na lábia deles
e eles nos odeiam por isso. Mas nós estamos aqui em nome da verdade, em nome de Jesus, e temos que pregar a verdade. Pregar a verdade dói, fere, porque a verdade é espada de dois gumes, vai cortar mesmo, vai cortar. Eu tenho dito à igreja, alertado a igreja, se você pedir a oração de quem quer que seja e essa pessoa falar para você que você tem que pagar, não, estou fora, não quero sua oração, pode ficar com ela, porque a oração daquela pessoa não vale nada mesmo. Para que você vai querer? Outro dia um irmão disse, eu ia para a igreja levar minha moto para ofertar lá numa campanha. Minha moto apagou 3 vezes. Quando eu cheguei lá, a igreja estava fechada. Eu falei, foi um livramento grande, meu irmão. Que livramento grande. Deus não deixou você dar o seu único transporte. Você ia ficar a pé. Depois que Jesus veio à terra, Jesus falou, Jesus curou, Jesus deixou escrito coisas para nós seguirmos. E uma das coisas que ele disse é que no fim dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Está aí, está cheio. Está cheio. Agora estão inventando os profetas da mata fechada. Imagina, irmãos. Vou subir no monte, na mata fechada. Você me dá tanto que eu vou orar por você na mata fechada. Oh Deus do céu, quanto engano, quanta mentira, quanta falsidade, quanta... E o país, nosso Brasil, por ser um país laico, porque esses falsos cristos, falsos profetas, eram para ser preso por estelionato, ser punido com rigor da lei. Mas eles ficam tomando dinheiro das pessoas pobres, das pessoas humildes, das pessoas sem conhecimento de nada, e ninguém faz nada, ele continua fazendo esses enganos. Continua enganando o povo. E as pessoas ainda acham, tem gente achando que eles são os santos mesmo. Meu Deus. Irmãos, eu enquanto puder, enquanto Deus deixar, eu vou estar aqui falando, alertando, pregando a verdade, ensinando as pessoas, não acreditem neles, não acreditem, são falsos, são mentirosos, estão enganando o povo. Eu vou estar aqui ensinando, porque Deus me ensinou a ensinar. Eu sei que talvez se eu estivesse aqui mentindo, inventando, tivesse aqui 200.000 pessoas me assistindo. Mas eu ia para o inferno. Não tinha compromisso com Deus, com a verdade. E meu negócio com Deus é a verdade, porque eu sei o caminho que eu estou percorrendo. Eu e vocês, nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é rocha eterna. Chegaram para mim semana passada, pastor, está vindo para Mossoró um grande profeta. Fulano de tal. Se eu quero ele na igreja, quero não, meu irmão. Quer não, pastor? Não. Não, mas o senhor pode dar só uma ofertinha a ele não cobra valor não. Ele diz, ó, quero não, meu. Quero não. Porque eu já vi coisa acontecer, irmãos, que não dá certo não. Deus não aprova não.
Aquela história da toalha, lembra? O cara bota a toalha no chão, bota aqui seu dinheiro, depois recolhe a toalha, aí divide o dinheiro com o pastor, vai embora levando o dinheiro dos irmãos, o dinheiro suado, ganhado com suor. Quero não, meu irmão, se o cara fizer um negócio desse na Pão da Vida, eu desmancho a toalha no espinhaço dele para ele tomar vergonha. Quero não. Quero não, meu irmão. A Pão da Vida, a igreja que Jesus nos deu, ela vai prosseguir sendo uma igreja santa. Uma igreja santa, pregando a verdade. Vai prosseguir desse jeito, irmãos, pregando a verdade, pregando o amor. Nós não vamos nos render e nem nos acostumar, nem nos conformar com as coisas desse mundo. Nós vamos pregar a verdade, doa quem doer, tore onde torar. Às vezes, você pode ser até mal visto. João Batista era mal visto. Elias era mal visto. Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Obadias, Neemias, os homens de Deus que foram levantados para a obra, as mulheres de Deus que foram levantadas para a obra eram mal vistos, porque os endemoniados não gostam de luz, não, eles querem viver nas trevas. Só que o que opera em nós é muito maior do que o que opera neles, e nós vamos prosseguir a nossa vida pregando a verdade, ensinando a verdade, mostrando o caminho da justiça, o caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo. Nós vamos prosseguir desse jeito. Vocês sabem quantas pessoas tem aqui que são pão da vida à distância, que se libertaram das garras do engano? Pessoas que viviam antes com as bolsas cheias de envelope, irmão, ia para a igreja, voltava com 5, 6 envelopes cada vez que ia, que participava de tudo que é campanha, que comprava rosa ungida, comprava azeite, comprava martelo, comprava chaveiro, comprava não sei o que, trazia um monte de amuletos para dentro de casa, e quando conheceu a palavra de Deus através da Pão da Vida, se libertou de tudo isso. Você imagina quantas pessoas passavam por isso? Quantas pessoas viviam debaixo desse engano, acreditando nos falsos profetas, acreditando em homens que não tinham compromisso nenhum com Deus. Não tem compromisso com Deus quem procede assim, não tem, nem com Deus e nem com o ministério de salvar almas para Deus, ganhar almas para Jesus Cristo. Eu vejo aqui muitos irmãos dizem: pastor, eu vivia no engano e não sabia. Uma irmã falou para mim agora, sábado: pastor, eu andava com 10 envelopes dentro da minha bolsa, cada um de uma campanha diferente. E na minha cabeça, o que eles estavam dizendo era verdade. Eu botava dinheiro nesses 10 envelopes, eu não recebia de Deus. Imagine aí, meus irmãos. As igrejas de envelopes, elas vão fechar. Pastor, mas são poderosas, mas vai fechar, porque a mentira só permanece enquanto a verdade chega. Quando a verdade chega, ela tem que bater em retirada. Vai ter que bater em retirada. Como é que você prega a mentira e prega a verdade? Não tem como. Jesus Cristo disse: não pode sair água boa e água ruim da mesma fonte. Tijolinho, está aí a Kézia dentro, tinha tijolinho, vendia tijolo, vendia até caroço de feijão, vendia tudo no mundo. Meus amados, queridos de Deus, olha André Moura dizendo: eu só me converti depois que conheci a Pão da Vida. Glória a Deus. E a vigilância é grande, porque eu tenho nossos pastores, e está aí eles de testemunha. Quando a gente se reúne numa reunião, é uma das coisas que eu mais prego: cuidado com quem você vai colocar em cima do púlpito para pregar a palavra. Cuidado. O púlpito é um lugar santo. Se você colocar gente lá que não tem compromisso com Deus, você contamina a igreja inteira.
A igreja inteira vai pagar por isso. E tem uma coisa, o diabo é atrevido, viu? Pense do bicho atrevido, é ele. Chegou uma criatura, disse que vinha na minha casa fazer uma campanha de oração, que Deus tinha mandado. E eu falei, foi Deus mesmo, irmã? Foi. Olha, minha irmã, Deus mandar você fazer uma campanha de oração na minha casa. A minha casa é uma casa de oração. Eu e minha esposa oramos aqui, vivemos para Deus 24 horas, e Deus ia mandar você fazer uma campanha de oração. Pastora Jossonete disse, se for de Deus você vem, se não for você não vem. Ela nunca mais voltou. Quando você está no caminho certo, tem muita gente querendo desviar você, usada pelo inimigo, querendo desviar. Aí você tem que ficar esperto, porque a palavra de Deus nos revela que o inimigo oferece bandejas, sabe? Deus bota aqui o pão, o leite, o café, pronto, é isso aqui, olha. Mas é de Deus. O diabo bota outra mesa ali com tudo que é fruta, tudo que é queijo, tudo. Aí você fica aqui olhando para lá e ele, venha comer aqui, venha. Se você largar o que Deus te deu aqui e for para lá, já era. Já era. Tem que ser esperto. Esperto. Irmãos, tem crente que aceita Jesus e não se desprende do mundo anterior. Aceita Jesus e continua lá no mundo anterior. Tem crente que está lendo horóscopo todo dia. Eu só saio de casa depois que leio o meu horóscopo. Então você não é crente. Você precisa se converter. O crente, quando ele verdadeiramente é crente, quando ele deixa Deus operar na vida dele, ele entrega a vida para Deus. Ele não tem que estar lendo ele nem lê isso, que ele sabe que é tudo mentira, tudo engano do diabo. Ele não lê isso, não quer saber disso. O crente não quer saber disso. O crente não se prende a essas coisas, a esse mundanismo, a essas coisas que eles fazem, que o mundo faz. O crente não se prende a isso. O crente é esperto. O crente vive para Deus, com Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele não quer saber dessas coisas, não. Deixa eu ver meu horóscopo hoje. Que conversa, meu irmão. Consultar cartomante. O crente que é crente de verdade, ele sabe que quem sustenta na mão dele é Jesus, quem faz para ele é Jesus. E não adianta vir não, porque não adianta vir não, porque aqui não tem espaço para você trabalhar. Sai para lá, Satanás. É assim que tem que fazer. O que quer o crente envolvido com essas coisas? Tem gente que não pratica, mas anda com quem pratica, vive com quem pratica. Não, a palavra de Deus diz, não se sente na roda dos escarnecedores. Fuja da aparência do mal. Você está entendendo, amados? O crente, ele é livre. Jesus libertou ele na cruz. Você é livre, minha irmã, para tomar suas decisões. Você tem a luz do Espírito Santo. Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos mostrará tudo, e ainda testificará de mim. Ele disse, ele vai lhe mostrar tudo. Você vai saber de tudo. Está entendendo? Como é que você fica se prendendo a essas coisas? Não. Uma irmã, o marido deixou ela, aí outra apareceu uma endemoniada lá, foi dizer para ela que procurasse fulano de tal que fazia um trabalho, trazia o marido dela. Ela foi lá procurar essa desgraça. Quando chegou lá, o homem mandou ela comprar vela, comprar não sei o que, comprar incenso, e ela, com vergonha de comprar na cidade dela, viajou, foi comprar na cidade próxima. Ela, crente, com medo de aparecer, das pessoas saberem, comprou tudo, deu para essa mulher levar para esse homem, ainda pagou R$1.000 para ele fazer esse trabalho lá. E depois ligou para mim, pastor, pelo amor de Deus. Eu digo,
Pastor, por que eu fiz isso? Eu falei, porque você não teve sabedoria, minha irmã. Você não teve sabedoria. Olha, se o diabo tira o seu marido de dentro de casa, aí você vai atrás do diabo para devolver, esse homem vai vir com quantos demônios no couro? Só quem pode trazer ele limpo, purificado, transformado é Jesus Cristo e mais ninguém. Mas Deus me perdoa, perdoa. Se houver um arrependimento sincero diante dos olhos de Deus, Ele vai te perdoar. Você perdeu o dinheiro, andou angustiada, comprando coisa para essas coisas, passando vergonha, mas Deus perdoa. Deus está contigo.